É sobre isso que a gente também vai repercutir aqui, sobre o impacto do preço do petróleo nos combustíveis, também sobre questão de estoques. Para isso, eu converso agora com o Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil, que já está aqui comigo. Meu querido, muito bom dia. Bem-vindo aqui à nossa programação, Marcos. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. É sempre um prazer participar. Muito obrigado pelo convite. Marcos, eu já quero começar trazendo exatamente o efeito dessa questão dos preços, o quanto que o mercado está precificando e o que está sendo precificado. Porque mesmo agora que a gente tenha falas de otimismo, há negociações, enfim, mesmo a gente tendo algum alívio, como a gente vê no petróleo, não é uma correção tão forte assim comparado ao que a gente teve de ganho expressivo nesses últimos dias, né? O que o mercado está precificando agora? É uma questão de estrutural diante de tudo que já foi afetado, tanto no canal logístico como também das infraestruturas afetadas, que deve levar um tempo para ser recuperado? Ou precificam agora somente essa questão da incerteza e das controvérsias em relação ao que tem sido dito de um lado e de outro dessa guerra? Isso é curioso porque as bolsas subiram, estão batendo máxima, S&P 500, Nasdaq, índice Bovespa, tudo indo para as máximas. E o que acontece? A gente viu que o investidor ficou muito ansioso e se antecipou, já se escorando na resolução do problema. Então, sem dúvida nenhuma, o que está precificado hoje é sim um acordo, um fim do problema, porém, o fato do petróleo não ter baixado, né? Como você mostrou a cotação aí, baixa, mas ainda próxima ali dos 100, muito acima do que era antes do conflito, sem dúvida nenhuma, isso já expõe que se imagina que vai demorar para resolver o problema. Tem ainda esse choque inflacionário ainda vai vir, já começou a vir, saiu inclusive no livro bege dessa semana do Fed, que as empresas estão em modo de espera, não estão contratando no mesmo volume que estava anteriormente, não estão investindo da mesma forma que estavam, estão em modo de espera, em modo de cautela, justamente para ver aonde vai parar esse problema. Porém, a gente sabe que a resolução aparentemente vai acontecer, o acordo está na mesa, ambos os países estão querendo chegar botar um ponto final nisso, porém, sem dúvida nenhuma, essa questão do petróleo vai demorar um pouco, não é tão fácil, como você falou, são várias coisas para resolver até acabar realmente isso, fora todo o risco. Agora temos um novo risco para ser dimensionado, era um risco que talvez não se tinha antes, né? Para botar aí um adicional de risco que vai estar no preço de qualquer forma, que pode retomar esse problema a qualquer momento no futuro. Então, um risco que não estava dimensionado, agora temos que acrescentar esse novo fator de risco. Agora, Marcos, tem gente que ainda fala sobre essa alta do petróleo ainda ser um estresse temporário, mas muita gente também já discute de um novo piso de preço para 2026, né, para o petróleo, diante do tempo que levou, ou que tem levado, né, essa guerra nesse momento, e da proporção, né, que se tomou, que eu acredito que não era nem um pouco imaginada ou esperada até meses atrás. Então, diante desse cenário, a gente pode dizer que temos uma reversão de piso e de preço de petróleo para 2026? Ou você ainda vê espaço para a gente voltar ainda nesse ano ao que a gente tinha antes da guerra? Sem dúvida nenhuma, como eu acabei de falar, inclusive, tem um risco adicional, né? Para começar, tem um risco extra por conta não se era dimensionado esse problema ali no Estreito de Hormuz. Quando muitos especialistas dizem que quando o Donald Trump atacou, né? Os Estados Unidos foi atacar ali o Irã, não estava dimensionado que tinha esse problema, que poderia chegar a esse ponto, não se imaginou que é isso. E eles conseguem realmente ali estrangular toda a economia mundial, né, simplesmente na própria casa deles ali, sem muito capital, sem grandes marinhas, sem grandes aeronáutica, sem nada, diz o Donald Trump que destruiu tudo, mas eles conseguem com muito pouco capital conseguir realmente deixar todo mundo refém, o mundo inteiro refém nessa questão de petróleo. Um quinto do petróleo mundial passa por ali. Então é muito complexo. Então é um risco adicional que agora vai ter que ser dimensionado, vai ter que ser incluído no preço, né? Sem dúvida nenhuma, então, só por isso já não baixa. Agora, realmente, a recuperação, ela é gradual. Se é que, né, vai ser resolvido no curto prazo. A gente já está contando que zere o problema ali no curto prazo. Mas não é uma questão de agora zerou o problema, passa todos os navios normais ali, então volta a cotação que era antes. Não é nesse caso.
né? Tem muito dano para ser reparado, né? Seja financeiro, seja por estoque, seja por muitas outras coisas, fora esse adicional de risco que agora tem que ser dimensionado. E a questão dos derivados, né? Porque ainda existe essa preocupação muito grande com a capacidade de se transformar essa produção de petróleo, muita parte dela, né, 20% quase pelo menos, travada, em derivados. E, obviamente, isso trazendo a consequência de preço e de oferta no mercado. Qual que é o ponto mais sensível hoje? É o preço do barril em si ou a dificuldade da transformação mesmo nos derivados, Marcos? A gente tem um choque de oferta negativo, né? Que pode, o medo que tem agora é um choque de oferta que pode gerar um desabastecimento. Então, independente do que aconteça, o problema é esse, é a falta do produto mesmo, né? Chegar ali, países como o Japão dependem praticamente 100% quase desse petróleo que passa por ali. E o que eles vão fazer? Começou agora, recentemente, saiu um relatório que os Estados Unidos agora está exportando aos montes, então estão requisitando, os Estados Unidos acabou se está indo bem nessa, né? Porque estão mandando muitos navios petroleiros para buscar, que não era o caso anteriormente, para buscar petróleo nos Estados Unidos. Então estão mudando essas rotas para tentar amenizar esse choque de oferta, porém, o problema é complicado, aumenta muito o custo, no caso, só para buscar esse petróleo nos Estados Unidos, já aumenta muito o custo, é outra logística, é outra situação, são outros acordos. Então, sem dúvida nenhuma, a falta, o desabastecimento que é o maior problema, o choque de oferta. Então, dependente do que vai transformar, de como vai transformar, se não tiver o produto, né, se tiver mais difícil, mais escasso de conseguir, aí, né, não, sem dúvida nenhuma, não tem o que fazer com isso. A gente teve aqui no Brasil o governo entrando com algumas medidas para poder tentar amortecer o preço, principalmente do diesel, né? Qual que é a avaliação que você tem feito, né, no momento em relação a essas medidas? O efeito tem sido realmente percebido na ponta final, que é o que interessa, ou ainda não tem sido o suficiente, né, para poder reverter os impactos do combustível? Eu digo isso porque a gente teve também o IPCA sendo divulgado e já viu muito claramente o impacto do preço de combustíveis, inclusive a gente constatando o aumento de gasolina, mesmo a Petrobras não tendo anunciado o aumento da gasolina. A questão aí é que são vários fatores, né? Tem distribuidoras que podem se aproveitar disso e querer simplesmente pegar essa parte para elas. Então, tem uma pressão ali do governo para ajudar a população. Aí a gente tem duas situações. Uma, a quantitativa de quanto isso afeta, como você falou, são medidas populistas, né? São medidas de controle de preço até para ajudar, mas que às vezes não são vistas com bons olhos, né? Dependendo do que for, não é, né? A gente está num ano de eleição e tem essa parte quantitativa e tem a parte qualitativa, de como as pessoas veem, né? Um ano de eleição, como elas veem essas medidas, como isso afeta, como a parte negativa. Saiu um relatório também essa semana de que os republicanos estão com muito medo, porque tem eleições de meio mandato nos Estados Unidos esse ano, e aparentemente o choque, essa alta do petróleo nos Estados Unidos vai afetar muito negativamente, está afetando a imagem do governo atual e pode afetar muito as eleições ali, o resultado das eleições. O mesmo pode acontecer no Brasil, né? Com o governo ajudando, né? Pode ser que mesmo ajudando e não funcionando, não fazendo efeito, a gente sabe que a gente tem uma resistência ali por parte da oposição, né, que vai também travar, vai atrapalhar. A gente tem resistência por parte disso aí, de distribuidoras, de repasse ali realmente no final, na ponta, na bomba, e acaba que o brasileiro, a população não vai se atentar muito a isso e pode acabar botando a culpa realmente no governo, não está nem aí para a guerra, vai estar realmente se preocupando, quando o preço está alto, acaba botando a culpa no governo, afeta o resultado nas eleições. Então tem essa parte qualitativa. Quanto ao quantitativo, é isso, tem que esperar para ver se o governo vai conseguir pressionar as distribuidoras para realmente chegar essa diferença na bomba ali no preço final. Marcos, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, o que realmente poderia ser um gatilho hoje para mudar esse humor no mercado, para que a gente visse realmente o impacto maior, né, nos preços do petróleo, na tua visão? Seria realmente uma trégua política, um estabelecimento realmente de paz só na região que poderia reverter essa situação? O que você vê como um potencial gatilho para que a gente realmente tenha uma correção no preço do petróleo? Bom, a gente imagina que vai sair um acordo
aí um tratado, uma coisa que vai ser, inclusive, reportado nos livros de história. Uma coisa um acordo, talvez, de não armamento nuclear por parte do Irã, um acordo bem massivo, bem grande, para realmente liberar. E porque esse problema, ele se mostrou um problema muito grande, nível pandemia. Se não for resolvido, né, o Estreito de Hormuz ali sendo travado, é um problema muito grande para o planeta inteiro, para todo mundo. Então, basicamente, eu acredito que vai sair um tratado bem robusto dali, e aí esse tratado vai marcar, vai estar no livro de história, vai estar traçando ali o rumo da história da humanidade. Provavelmente vai ser uma coisa bem grande, que, como vocês estão vendo, baliza em todo o mundo, afeta a todos. Então, um tratado que vai ser conhecido por todos, e dependendo de como for a grandeza disso, como for a importância, o que for realmente acordado dali, vai ter sem dúvida nenhuma, pode amenizar o problema todo e deixar as coisas mais voltar ali a ser o que era. Agora, o pior cenário nós já estamos tendo. Eu não acredito que tenha uma extensão do pior cenário, porque justamente outros países não foram ajudar ali, então eu acredito que o cenário vai ser realmente o positivo. Agora, o quanto vai ser positivo vai ser de acordo com o que sair aí desse acordo. O que todo mundo está querendo saber é quanto vai ser acordado, o que cada país vai abrir mão ali, e aí vai ser um acordão bonito, vai ser uma coisa bem interessante, que é isso que vai fazer toda a propaganda para todo mundo ficar confiante ali que as coisas realmente se resolveram. A gente sabe que é uma região que está em guerra desde sempre, e podem sair aí boas resoluções aí, tanto ali por parte do Líbano, quanto por parte de Israel. São uma região ali que pode-se sair um acordo que tem uma parte de paz ali, um período de paz maior aí para a região. Meu querido, quero muito agradecer seu tempo aqui conosco. Conversamos com o Marcos Praça, diretor de análise da Zero Markets Brasil. Sempre bem-vindo, ótimo papo. Boa sexta-feira para você e até uma próxima. Muito obrigado, uma ótima sexta-feira a todos. Até mais.